final de 2008, ele completará meio século de atuação na área de direito. Brasileiro, casado, natural de Curitiba, René Arialdotti é um dos juristas mais respeitados do país. Sua trajetória profissional conta com colaborações literárias nos setores administrativo, eleitoral, civil e penal. Como é que o senhor avalia esta nova aplicabilidade do Código Civil brasileiro? Eu considero muito importante porque ele sai de um período do século passado, 1917, o Código anterior, e agora então em 2002 ele projeta realmente um novo tipo de sociedade civil, afeiçoada aos progressos da tecnologia, aos progressos da ciência, em suma, com destaque principalmente para a extraordinária figura do professor Miguel Reale, que foi o grande coordenador dos trabalhos do Código Civil recentemente editado. Estas experiências acumuladas o projetaram no cenário internacional. Professor titular de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná e de Direito Processual Penal no curso de pós-graduação da mesma instituição, René Dotti é membro das Academias Brasileira de Direito Criminal, Paranaense de Letras e Paranaense de Letras Jurídicas. Entre outras atividades, ele também é presidente de honra para o Brasil do Instituto Pan-Americano de Política Criminal e presidente do Grupo Brasileiro e vice-presidente do Comitê Científico da Associação Internacional de Direito Penal. Por todos estes atributos, René Dotti foi homenageado com uma placa dando seu nome ao Salão Nobre da Faculdade de Direito da Unibrasil. Segundo o presidente da instituição, professor Clemerson Cleve, não foram apenas os méritos da carreira que pesaram na escolha. A ideia era homenagear alguém que, por um lado, por sua trajetória, merecia uma homenagem dessa natureza, alguém que ao mesmo tempo pudesse constituir um exemplo para os nossos estudantes, um exemplo de pessoa humana que alia as qualidades de um ser humano exemplar com, ao mesmo tempo, as virtudes de um grande jurista, um dos maiores que o país produziu ultimamente. A homenagem antecedeu a concorrida aula magna que o jurista proferiu sobre o tema As Profissões do Direito, Desafio e Esperança. Ao receber a notícia da honraria, Dotti declarou-se devedor de uma contribuição intelectual à Unibrasil. E foi assim que ele deu início ao evento, agradecendo e retribuindo. O jurista doou à biblioteca do curso de Direito o Diário da Assembleia Constituinte de Portugal. Ao todo, são 8 volumes com muita história e embasamento, correspondentes aos anos de 1975 e 1976, que servirão como amplas fontes de pesquisas aos acadêmicos do universo jurídico. Quero, inicialmente, ofertar à biblioteca do curso de Direito os anais da Assembleia Constituinte de Portugal. Logo em seguida, René Dotti elogiou a decisão da Ordem dos Advogados do Brasil de impetrar uma ação contra a Agência Nacional de Aviação Civil para apurar as responsabilidades em relação à maior tragédia da aviação comercial no país. O acidente com o Airbus da TAM, em São Paulo, resultou em 199 vítimas fatais. Para ele, a iniciativa é uma valiosa contribuição da classe à sociedade. A Ordem dos Advogados deu um exemplo magnífico. Ela decidiu ingressar com uma ação civil pública para apurar os desmandos da ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma contribuição valiosa que os advogados estão prestando à sociedade brasileira. Com humildade, o renomado jurista confessou ter recorrido aos livros de autoajuda no início da carreira. Hoje se fala em autoajuda, ali é Dale Carnegie, dizendo como fazer amigos e influenciar pessoas. Foi o meu catecismo diário, a minha leitura obsessiva. E foi a partir daí que ele abordou com maior profundidade o tema da palestra. Começou falando do advogado, profissional que presta relevante serviço público e exerce importante função social. O advogado defende o interesse do Estado, defende o interesse do cidadão. O advogado é um caminhante entre o fato e o direito. O advogado, como diz a Constituição, é indispensável para a administração da justiça. Não só aos estudantes, mas também aos colegas, deu a preciosa dica de uma primorosa leitura obrigatória, a do mestre Rui Barbosa. Uma leitura obrigatória para todos que estão começando, para todos que estão no meio, para todos que estão na frente. Rui Barbosa.
Ainda nesta fase do seu pronunciamento, René Dott lembrou a todos os mandamentos do direito. Primeiro, estude. O direito está em constante transformação. Se não o acompanha, você será cada dia menos advogado. Segundo, pense. O direito se aprende estudando, porém se pratica pensando. 3, trabalhe. A advocacia é uma fatigante e árdua atividade posta a serviço da justiça. 4, lute. O seu dever é lutar pelo direito. Porém, quando encontrar o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Seja leal. Leal para com o cliente, a quem não deve abandonar, a não ser que perceba que ele é indigno do seu patrocínio. Leal para com o adversário, ainda quando ele seja desleal consigo. Leal para com o juiz, que ignora os fatos e deve confiar no que você lhe diz. Tolere. Tolere a verdade alheia como gostaria que a sua verdade fosse tolerada. Tenha paciência. O tempo vinga-se das coisas que se fazem sem a sua colaboração. Tenha fé. Tenha fé no direito, como o melhor instrumento para a convivência humana. 9, esqueça. A advocacia é uma luta de paixões. Se a cada batalha for carregando a sua alma de rancor, chegará o dia em que a vida será impossível para você. Último, ame a sua profissão. Procure considerar a advocacia de tal maneira que no dia em que seu filho lhe pedir conselho sobre o futuro, considere uma honra aconselhá-lo como advogado. E foi discorrendo sobre as outras profissões ligadas ao mundo das leis. Explicou que no Ministério Público, o promotor protege interesses que estão difusos entre os mais variados departamentos, que na magistratura, o juiz personifica a justiça através das 4 missões básicas dos tribunais: jurisdicional, política, social e humana, que no magistério superior talvez esteja a mais sublime de todas as ocupações, já que os professores preparam e formam as novas gerações, e ainda que as outras funções da área, como polícia judiciária e várias atividades forenses, não são menos nobres. Ao final, o palestrante homenageado deixou uma mensagem aos estudantes. Disse que entre o desafio e a esperança, ninguém deve deixar de ler, de estudar, de pensar, e que, apesar de tudo, não se deve temer o futuro. Durante a palestra, René Dott lembrou do discurso de posse do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e perguntou o que os estudantes podem fazer pelo Brasil. O jurista deixou claro à plateia que a satisfação pessoal deve estar à frente da realização material. Eu gostaria de dizer, primeiramente, aos estudantes, o que os estudantes podem fazer pelo Brasil. Lembrando Kennedy, na sua oração de posse, em 1961, quando assumiu o governo dos Estados Unidos, e que disse: não perguntem o que os Estados Unidos podem fazer por vocês, perguntem o que vocês podem fazer pelos Estados Unidos. Muito é possível fazer pelo nosso país. Não paute sua vida nem sua carreira pelo dinheiro. Ame seu ofício com todo o coração. Persiga fazer o melhor. Seja fascinado pelo realizar, que o dinheiro virá como consequência. Gostei muito, eu já trabalho com a parte jurídica já faz algum tempo. E tudo o que ele falou na palestra é o que efetivamente acontece todos os dias no nosso escritório. Ótima, foi muito bom para tirar todas as dúvidas, abrir bastante os caminhos das profissões que a gente pode seguir no campo do direito. Com grande satisfação que a Unibrasil vem prestar essa homenagem ao professor René Dott, que vem receber o nome do professor René no Salão Nobre nosso, pela grande contribuição à comunidade acadêmica, tanto paranaense como nacional. O professor René Dott é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes juristas da história do Estado do Paraná, o que é motivo, sem dúvida nenhuma, de muito orgulho para a nossa instituição ter o nome dele como Salão Nobre. 50 anos de atuação na área do direito, o seu escritório de advocacia é um escritório que completou 45 anos de excelentes serviços prestados ao Paraná, à comunidade paranaense. O professor René Dott é um jurista completo. Claro, a principal área de atuação dele é o direito penal, como advogado,
como jurista, como autor de obras relevantíssimas, como jurista que participou de quase todas as grandes e as importantes reformas do nosso sistema jurídico na área de direito penal. Mas é um autor que consegue traduzir nas suas palavras realmente não só a técnica, como também o sentimento. Isso é muito importante, é algo que nós procuramos sempre valorizar muito nos nossos alunos, e daí a ideia de trazer um jurista que realmente possa servir de exemplo, tanto enquanto autor consagrado, quanto enquanto pessoa, enquanto intelectual consagrado.